Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corbuzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe você, sua casa, seus projetos, os seus negócios, abundantemente em nome de Jesus. Quero aproveitar também para te agradecer por estar sempre acompanhando os vídeos do nosso canal, deixando seu like, comentários. Deixo também aqui o meu agradecimento por você compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais com seus amigos. Tudo isso, presta atenção, tudo isso ajuda bastante no fortalecimento desse projeto. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus, e que o Senhor te recompense de forma abundante também, em nome de Jesus. Pois bem, o vídeo de hoje é mais uma devocional, onde nós vamos estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, e eu quero utilizar também, mais uma vez, esse livro, Pão Diário. Já falei tantas vezes sobre esse livro, e esse livro é bênção para a minha vida, e eu creio que é bênção para a sua também. Por isso é que eu compartilho os textos desse livro com você. Pois bem, o tema da nossa devocional de hoje é sabedoria. Vamos aprender o que Deus tem para falar conosco por meio da sabedoria e a respeito da sabedoria. Mas antes de entrarmos no texto, na leitura do texto propriamente dito, eu primeiro preciso fazer uma diferenciação entre inteligência e sabedoria. Algumas pessoas pensam que são a mesma coisa, mas na verdade são coisas distintas. Inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Pois bem, pastor, o que é inteligência então? Você vai entender, presta atenção. Inteligência é quando nós vamos para a sala de aula e todas as informações que nós recebemos numa sala de aula, por exemplo, essas informações, elas desenvolvem a nossa inteligência. Vamos lá. Matemática desenvolve a nossa inteligência, física desenvolve a nossa inteligência, línguas, por exemplo, o português, estudar português desenvolve a inteligência, filosofia desenvolve a inteligência. Quando você está, por exemplo, navegando na internet, você para num artigo interessante que vai falar sobre um tema que você viu dentro de sala de aula. Esse artigo, por exemplo, complementa as informações. Está te desenvolvendo a sua inteligência. Então, a inteligência, geralmente nós adquirimos as informações, retemos essas informações e quando é necessário nós colocamos essas informações em prática e assim nós conseguimos resolver os problemas do dia a dia. Mais um exemplo. A pessoa estuda engenharia, ela estudou matemática avançada e quando ela precisa, ela constrói um projeto de uma ponte, por exemplo, passa esse projeto para as pessoas que vão realizar, para um mestre de obras. O mestre de obras passa também para os pedreiros vão lá e constroem a ponte. Tudo isso é inteligência. Pastor, mas e a sabedoria? Sabedoria é uma espécie de inteligência também, mas ela está muito mais ligada à experiência de vida. Então, quando nós aprendemos com outras pessoas que já passaram por determinado tipo de problema, já viveram situações que nós estamos vivendo, então nós nos aconselhamos com essas pessoas e essas pessoas nos passam a experiência dela. Então, ela está adquirindo, a pessoa que está ouvindo, a pessoa que foi buscar o conselho, ela está adquirindo essa experiência, ou seja, a sabedoria da pessoa que já viveu esse problema. Essa é a sabedoria humana, mas nós também temos a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus. E a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, verso 5, da seguinte forma, preste atenção. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus é que na sabedoria de Deus nós aprendemos algo completamente novo e que não tem nenhuma relação com nada que já vimos antes. E a palavra de Deus nos diz que é também um presente de Deus, porque a partir do momento que nós recebemos de Deus, esse recebimento, o que nós recebemos dele é um presente, é um dom. Então, a partir do momento que nós entendemos que a sabedoria que vai mudar as nossas vidas vem de Deus, nós começamos a buscar mais isso de Deus. A dica que eu tenho para você é, independentemente de qualquer problema, de qualquer situação que você esteja vivendo, busque no Espírito Santo, busque em Deus a sabedoria para superar esse desafio. Eu tenho certeza que ele será superado e o que você vai aprender de Deus servirá para ensinar outras pessoas, vai te habilitar, vai te dar autoridade sobre o problema para que você ajude outras pessoas a superar problemas parecidos. Então a sabedoria ela é essencial nas nossas vidas, principalmente nós que somos homens e mulheres de Deus. Amém? E se você já gostou disso, já deixa o seu like porque é muito importante para você não se esquecer. Faça isso agora para você não se esquecer. Pois bem, vamos então para a leitura da palavra de Deus.
Quero ler em Daniel, capítulo 2, a partir do verso 14. Abra sua Bíblia comigo. A palavra diz assim: Então, Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Pois bem, o rei ele tinha tido um sonho, e ele tinha convocado todos os seus sábios, todos os magos do reino, para que dessem a interpretação do sonho, porque o sonho mexeu muito com o rei. E esses homens eles não conseguiram dar a interpretação, não conseguiram entregar para ele o significado daquele sonho. Então ele havia determinado que se não encontrasse alguém que fosse capaz de dar a revelação, ele sairia matando, ele mataria todos os sábios da terra, da Babilônia. Então, Daniel foi buscar de Deus a sabedoria para entender o que aquele sonho significava, e ele recebeu a revelação. Só que, presta atenção que interessante, ele recebeu não só a interpretação, mas o sonho também, porque o desafio do rei era que a pessoa, ele saberia que realmente era verdade a interpretação a partir do momento que a pessoa soubesse o que ele havia sonhado. Então ele não revelou o sonho, e ele queria a revelação desse sonho que ele não revelou. Tá vendo que coisa louca? Se fosse uma situação normal, que dependesse de inteligência ou sabedoria humana, Daniel teria tido um grande problema e provavelmente teria morrido. Mas ele teve primeiro a sabedoria de buscar em Deus a revelação do sonho e também sobre o significado do sonho. Então eram duas coisas diferentes. Daí o grande desafio. Daí porque a sabedoria que vem de Deus, ela é uma sabedoria onde nós não encontramos nada a respeito, nós não ouvimos nada a respeito antes. Daniel não sabia qual era o sonho e muito menos a interpretação do sonho. E ele buscou em Deus e obteve a resposta. Agora vamos ver o que a palavra de Deus diz em Pão Diário, a interpretação desse texto. Preste atenção. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, como eu já fiz a distinção para vocês. É o que nos ensinam as situações que encontramos no livro de Daniel. No texto de hoje, o profeta recebe uma difícil missão: revelar o sonho e interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Ele é a última esperança para que não seja ordenada a matança de todos os sábios em seu reino. Interessante é observar que nenhum sábio, entre aspas, feiticeiros, encantadores e magos de Nabucodonosor, o rei, pôde revelar o seu sonho. Somente Daniel conseguiu. Por quê? Porque Deus deu a ele a revelação e a sabedoria para interpretá-lo. Deu a ele a revelação do que se tratava o sonho. Ó rei, o Senhor sonhou com isso, isso e aquilo outro. E tudo isso que o Senhor significa isso, isso e isso mais. Está entendendo a profundidade? O que é uma revelação de Deus? Isso é uma revelação de Deus, porque quando Daniel contou para Nabucodonosor, ele afirmou na mesma hora que Daniel estava certo. Olha como é que quando vem de Deus, a situação é completamente diferente.
diferente de, inclusive, dessas profecias que nós vemos muito hoje nos altares, essas profecias generalizadas que não dizem nada e ao mesmo tempo, entre aspas, dizem tudo. Mas presta atenção, busca sempre a revelação e a sabedoria em Deus. Continuando o texto. A verdadeira sabedoria é dada por Deus. Essa é uma palavra-chave. Vou repetir. A verdadeira sabedoria é dada por Deus. Não é dada por homens, não é dada em livros, não é dada em vídeos que você assiste aqui no YouTube. Por isso, o meu conselho para você é: leia mais a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está a chave da vitória e de todas as vitórias que você precisa para vencer na sua vida, seja em qual área for. A verdadeira sabedoria é dada por Deus, para quem nele a busca. Para quem busca a Deus, para quem busca essa sabedoria, ele revela, como está em Tiago 1,5, como eu já li aqui para você hoje. Essa promessa se encontra no versículo em destaque, Tiago 1,5. Neste sentido, a sabedoria pode ser entendida como um dom, ou seja, um presente que é nos dado por Deus, que nos é concedido de graça, inclusive, como está no texto aqui. O homem tem a capacidade de obter os conhecimentos mais diversos, ou seja, de adquirir inteligência, de desenvolver a sua inteligência, desenvolver a sua memória. Tem pessoas que têm memórias incríveis, uma memória extremamente elástica, que cabe muita informação de inteligência. Mas sabedoria é colocá-los em prática, colocar em vida, colocar para resolver os problemas do dia a dia. Quando você, então, pega a inteligência e aplica na prática, essa prática se traduz em experiência. A cada vez que você faz de novo, você vai adquirindo mais experiência e com essa experiência você adquire também você descobre as maneiras mais rápidas e eficientes de resolver problemas. Essas maneiras que você descobre é o que nós chamamos de sabedoria. É um modo diferente de viver, baseado no que Deus deseja. E a diferença de qualquer sabedoria para a que é dada por Deus é que esta é a única que nos ajuda nas situações em que nenhum entendimento ou outro tipo de sabedoria comum podem fazê-lo. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é algo especial, específico e único para que você possa superar ou vencer qualquer obstáculo na sua vida, qualquer dificuldade. Se você buscar sabedoria em Deus, pode ter certeza absoluta que Ele vai te dar a revelação para você superar esse seu problema. A sabedoria oferecida por Deus é aquela que nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade. Isso é muito importante dizer, enfatizar. Se vem de Deus nunca vai ser contrária à sua própria palavra. Muitas vezes, quando nós nos aconselhamos com pessoas que não têm a mesma profissão de fé que nós temos, essas pessoas podem nos dar conselhos até bons, mas conselhos que vão contra a palavra de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, automaticamente vai contra o que Deus nos ensina. E se vai contra o que Deus nos ensina, nós não teremos a bênção do Senhor para superar o desafio. Tá entendendo? Faz sentido para você? Se faz sentido, já deixa o seu like para não se esquecer. Sabedoria oferecida por Deus é aquela que nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade. Podemos buscá-la da mesma forma que Daniel e seus companheiros por meio da oração ou na palavra de Deus, na qual Deus revelou a sua sabedoria. Ela vai resultar em louvor e gratidão. Você observou que quando Deus revelou a Daniel o que ele havia buscado, ele começou a louvar e agradecer a Deus? Olha só, isso está no verso... A partir do verso 20. No verso 19, foi então revelado o mistério a Daniel. E no verso 20 diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, ou seja, aquilo que ninguém mais sabe. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A luz é justamente a revelação sobre aquilo que está oculto. Então, por isso é que nós precisamos buscar a nossa sabedoria em Deus. Então, ele exaltou, ele louvou, ele deu graças a Deus pela revelação, porque essa revelação salvou a vida de Daniel. É importante observar que depois de Daniel ter recebido de Deus a revelação do sonho, ele o louvou por isso, reconhecendo que somente o Senhor poderia ter dado a sabedoria que poderia ajudá-lo naquela situação. É essencial isso, né? A gratidão.
Quando nós recebemos de Deus, porque Deus dá livremente, Deus dá de graça. Deus dá por graça, porque na maioria das vezes Ele não recebe nem o louvor, nem o reconhecimento, nem a honra, nem a gratidão pela bênção que Ele dá para as pessoas. Isso não pode existir na minha vida nem na sua. Nós precisamos aprender a buscar em Deus, buscar o que é certo. Pedis e não recebeis, é porque pedis mal. Então nós precisamos buscar certo e principalmente quando nós recebemos do Senhor, nós precisamos dar graças a Ele. Nós precisamos render a Ele louvor e adoração pela bênção que Ele nos deu, porque tudo que vem do Senhor vem para nos abençoar, seja de uma forma ou seja de outra. Amém? Então vamos aprender a ser mais gratos com o Senhor, porque a gratidão move o coração de Deus, move a mão de Deus a nosso favor. Guarda essa chave para você. A gratidão, a nossa gratidão move a mão de Deus a nosso favor. Amém? Se você concorda com isso, deixa escrito aqui embaixo para mim entender que você entendeu, para que eu veja que você entendeu essa revelação. Então, um coração grato, ele move a mão de Deus. Deixa escrito aí para mim, para que eu veja que você realmente entendeu o que essa palavra quer dizer. Assim, a Bíblia nos ensina a pedir essa sabedoria divina, mas também a louvá-lo por isso. Se Deus nos concede sabedoria ou se Deus nos concede bênçãos, é por causa da sua infinita graça. E o que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos, mas pelo amor que Deus tem em nós para conosco, então Ele nos dá isso de forma livre e sem qualquer expectativa de recebimento, de reconhecimento. A partir do momento que nós reconhecemos, a partir do momento que nós damos graças a Deus, que nós somos gratos, que nós temos de verdade um coração grato, que nós demonstramos a nossa felicidade pelo que Ele fez, pelo que Ele é, então Deus, Ele se dispõe muito mais a nos abençoar. E muito mais ainda quando nós testemunhamos para outras pessoas as bênçãos e, no caso, a sabedoria que Ele nos dá. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você como falou comigo. E se assim é, mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like se ainda não fez isso e está assistindo até agora. Também deixe aqui embaixo os comentários e, claro, compartilhe nas redes sociais, traga mais pessoas para esse projeto. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.